Eu já fui ajudante de cozinha, operadora de produção, operadora de qualidade e caixa. Hoje eu vou falar sobre as minhas experiências mais detalhadamente, de trabalho que eu tive aqui em Portugal. Então, vem comigo. E aí, eu sou a Lê, moro em Valência, no interior de Portugal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como você já viu aí na abertura, eu vou falar sobre as minhas experiências que eu tive aqui de trabalho, Vou contar tudo mais detalhado. Mas, antes de começar o vídeo, eu quero que você já deixe o seu like, comente aqui abaixo, compartilhe o vídeo e não esqueça do principal, que é de se inscrever. Também ative o sininho de notificações, que é para não perder nenhum vídeo. Então, vamos pro vídeo. Eu já comentei aqui, em um outro vídeo, que quando eu vim pra cá, o Júnior, que é meu marido, já estava aqui. E tem um vídeo assim, falando de tudo, como que a gente fez pra vir pra cá, que eu vou deixar linkado aqui no card. E depois que ele tava aqui, já depois de 6 meses, eu vim pra cá. Então, quando eu cheguei aqui, ele já tava em um trabalho fixo e já tava meio estabilizado. E eu fui começar a procurar por trabalho, E aí o meu primeiro trabalho que eu encontrei foi como ajudante de cozinha, que é um dos trabalhos mais rápidos de se encontrar, Aqui, assim que você chega, independente de você vir com visto ou não. E eu encontrei esse trabalho que é assim, bem pertinho de casa. E é um restaurante bem grande e bem chique. E aí esse restaurante, nossa, eu entrei justamente na semana de Páscoa para lascar um. Quando eu entrei, tava aí no período de Páscoa, já era a semana, e aí tinha essa música interrompendo aí o assunto. Então nesse trabalho tinha muita coisa para fazer, A gente entrava lá no horário, tipo 11 horas da manhã, saía lá pelas 4 da tarde, depois voltava às 6 da noite e ficava até meia-noite ou 1 hora da manhã. Essas horas extras nunca foram pagas, nem foram faladas delas. Mas enfim, eu só passei essa semana de Páscoa porque eu não aguentei, minha gente. É muito trabalho mesmo. Era louça para lavar, panela também, louça para colocar na máquina. Depois que terminasse tudo de atender, que eles terminassem de atender, de fazer os pedidos, a gente tinha que limpar toda a cozinha, só saía de lá depois que tivesse tudo muito limpíssimo. E era muito cansativo, Apesar da gente tá indo para casa, descansar um pouquinho, depois voltar, isso é o que mata, No meio do dia ali, à tarde, seu corpo já cansado e dos dias anteriores também. E fora que esse trabalho também só tem uma folga, até hoje, Só tem uma folga lá no pessoal que trabalha lá, uma folga na semana. E ficava muito cansativo. Eu já vi que realmente eu nem aceitei fazer contrato com eles porque eu vi que não ia aguentar, Meu corpo já estava muito sobrecarregado. Enfim, eu cheguei lá pro dono do restaurante no final do dia, acho que foi até no domingo de Páscoa. E aí eu disse pra ele que que eu tava muito cansada. Ele entendeu, ou quis entender, que eu tava muito cansada daquele dia ali. E disse, não, pode ir pra casa. Eu disse, não veio mais. Aí ele, mas por quê? Tentou explicar lá que não é assim todo dia, Que aquela era uma semana especial, porque tinha muita gente, tarará. Mas enfim, eu já estava tão esgotada que eu não queria mais ir. E até que nesse trabalho eu não tive assim tanta chateação, sabe? Dos outros colegas de trabalho, nem do patrão. Não tive muito estresse, não. E depois eu continuei procurando, Lá na internet. E encontrei depois também que foi outra vaga de ajudante de cozinha. Só que aí era um restaurante bem diferente do que o que eu estava trabalhando anteriormente. E o trabalho era só no sábado, no domingo e na quarta-feira. Que a quarta-feira é o dia que tem feira aqui na cidade e aí eles abriam também. E aí eu peguei e fui, fazer experiência. Eles perguntaram lá o que eu sabia fazer e tal. Aí eu comecei a fazer. O cozinheiro era um espanhol. Eu não entendia nada do que ele falava, porque até então não tinha tido contato, com o espanhol, com a língua. E eu ficava perdidona lá na cozinha. E aí nesse restaurante, que eu não entendia nada do que o cara falava, depois a gente foi se adaptando. O chefe da cozinha era já o dono, um dos donos do restaurante mesmo.
E eles decidiram lá fazer o contrato comigo, fizeram o contrato de 6 meses. Eu passei quase os 6 meses nesse lugar, né, trabalhando lá. E eu achava legal, apesar de ser distante da minha casa, né, porque eu tinha que ir caminhando e eu ia caminhando meia hora daqui pra lá. E quando tava chovendo muito e o Júnior não podia ir me buscar ou me levar porque ele tava trabalhando, eu tinha que pegar táxi, né, pra poder vir, porque além da chuva, o vento e muito frio à noite, né, quando eu saía. E esse daí, o horário era quarta, sábado e domingo. E quando era 9 horas eu pegava lá, mais ou menos, 9 horas da manhã. E saía de lá por volta das 7 da noite. Então, como eu já comentei, esse era um restaurante assim bem diferente do outro, é uma churrascaria. E aí eu tinha que tomar conta do frango, tinha que arrumar a cozinha, como sempre, né, que é a parte da limpeza no final. Tinha que ficar de olho para fritar as batatas e ajudar a outra auxiliar a fazer as saladas e tudo isso. Então era um pouco menos de trabalho, mas era puxado também, né? Era pouco menos porque não era todo dia, mas também era puxado. Mas esse daí eu gostava, era bom. O primeiro trabalho, esqueci de comentar, eu consegui depois de 3 meses aqui, mas não porque eu não encontrei, não é, um outro trabalho, mas porque os primeiros 2 meses eu fiquei aqui de boas e estava procurando também vaga no CEF com o Júnior, e aí eu fiquei sem procurar muito por trabalho, né? Já o segundo, eu saí desse que eu fiquei uma semana e depois encontrei esse aí na churrascaria depois de 2 semanas, eu acho. Depois de 2 semanas que eu saí do outro, eu encontrei esse. E aí depois que eu saí dessa churrascaria, né, eu entrei na fábrica, eu saí para trabalhar na fábrica. E eu comecei lá na fábrica como operadora de qualidade. O contrato lá durou, termo incerto, né, por agência temporária. Eu fiquei lá só 1 mês e meio nesse contrato, como operadora de qualidade. Eu já falei sobre trabalhos aqui em fábricas e tudo, que tem bastante. Vou deixar o card aqui também para vocês assistirem, depois conferem lá. E eu saí depois de 1 semana, a agência temporária me chamou de volta. Só que, em vez de ir para a parte da qualidade, né, que era mais ou menos aí um trabalho não muito pesado, eu fiquei na parte da produção. E aí comecei lá na produção, fazendo umas peças, colocando lá a peça na máquina e tudo. E fiquei mais 1 mês e meio, porque depois disso tudo, depois de entrar nesse coisa de produção mesmo, né, de fazer peças, a gente se viu aí no período que a gente tá vivendo até hoje, né? Essa pandemia começou. E aí nos vemos aqui sem trabalho, no momento, né, que tinha começado, que tinha fechado tudo, começou o lockdown, as fábricas estavam sem saber o que fazer, demitiram um monte de gente, principalmente os que estavam por agência temporária, né? Porque a agência temporária é termo incerto e aí eles podem demitir a qualquer momento. Depois eu entrei aí no seguro-desemprego, né? Por alguns meses, mas mesmo assim ainda estava surgindo uma vaga ou outra aí nos supermercados e em alguns lugares, restaurantes não tinha porque estava tudo fechado mesmo. E eu comecei a ver como era que eu ia fazer para entrar num supermercado desses. E aí eu fui olhar, pesquisar na internet, né, as vagas de trabalho, como sempre, a gente sempre pesquisa na internet. E pum, encontrei uma vaga no mercado aqui bem pertinho de casa, a 10 minutos, né, caminhando. E aí eu fui lá e apliquei na vaga, né, coloquei lá meus dados, fiz a aplicação, tarará. E depois de um tempo, de 1 mês, eu acho, 1 mês e pouco, né, achava que ia ligar mais, eles ligaram pra mim perguntando se podia fazer entrevista. Fui lá, fiz. E depois comecei a trabalhar nesse lugar. Comecei a trabalhar como porteira. Porque no momento da pandemia eles estavam precisando de uma pessoa para ficar controlando a entrada no mercado, né? A quantidade de pessoas que estavam lá dentro, por causa do limite de pessoas. E aí fiquei lá como porteira, muito de boas, bom dia, boa tarde. E fazia só part-time, né? Era 25 horas. E fiquei aí o período do verão todo, fazia a coisa da portaria, depois ia pro caixa também no final de semana. Sim, ficava fazendo essa parte, né, da portaria, do caixa e
passei todo o verão, assim, do ano passado, nesse mercado, né? Eles fizeram contrato, era termo certo, eu já sabia que no final do verão já iam encerrar. E aí já fiquei procurando por outro trabalho, porque aqui a gente não pode parar de trabalhar, né? Porque tem conta pra pagar, minha filha. Aí eu já fui procurando, já comecei a enviar, fazer aplicação em outros lugares. E aí quando acabou o contrato num dia, num domingo, na segunda-feira já comecei nesse trabalho que eu tô agora. Já tinha feito a entrevista, né, antes mesmo. Tinha dito a ela que era termo certo, que ia acabar tal dia. E ela disse que precisava já para outro dia para poder começar a fazer o trabalho nesse lugar que eu tô trabalhando agora, que também é um mercado e lá eu faço caixa e às vezes reposição. Então é bem tranquilo, eu já tô lá há quase um ano. E essa foi a história toda das minhas experiências de trabalho. Teve gente assim que teve experiências muito ruins, né, de trabalho, principalmente em restauração, que é a parte de restaurantes. E eu particularmente não tive experiências ruins, né, falando assim de geral. Não tive experiências ruins de trabalho aqui. E uma outra coisa também que eu quero comentar é que nenhum desses trabalhos eles exigiram experiência. E é ao contrário do Brasil, né? Que todo mundo quer que você tenha anos de experiência, não sei o que mais lá, e faz várias exigências para dar um cargo simples de exercer. E aqui não, aqui você pode conseguir trabalho de qualquer coisa, eu acho, sem experiência. O que eles querem mesmo é que você trabalhe e que você seja esforçado e tenha disciplina, né? Questão de horário, de não faltar e tudo mais. E é uma coisa muito interessante, né? Porque no Brasil, nossa, eu sofri horrores porque eu não tinha experiência de muita coisa. E aqui foi muito de boas. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi muita informação, mas vai ajudar muita gente aí que tem dúvidas, né, em relação a trabalhos aqui. E a minha experiência pode não ser a do outro também, né? Pode nem ser a sua, mas pode ser, não ser igual. Mas vale a pena compartilhar com vocês e eu queria muito fazer esse vídeo para poder dizer como que foram essa minha história, né, aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever principalmente. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.